Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 12. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiados: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, uma porção das Escrituras no livro do Apocalipse de João, que eu desejo que se torne mais do que a revelação do apóstolo, mas se torne revelação para você, e que isso alargue, abra o seu entendimento, aprofunde a sua consciência e, sobretudo, se desdobre em materialidade consequente no chão de cada dia. Essa é a segunda parte da mensagem que nós começamos no último domingo, e eu vou fazer aqui um pequeno resumo antes de dar sequência. João está escrevendo a essa igreja de Pérgamo, conforme o êxtase profético que ele tem, e o próprio Jesus está recomendando as admoestações que ele deve entregar a cada uma das 7 igrejas que estavam presentes na Ásia Menor. Aqui é o final do primeiro século, portanto, essa comunidade vivia uma situação ambígua. Existiam alguns que estavam firmes e perseverantes na doutrina do Senhor, que tinham entendido a proposta do Evangelho e estavam vivendo em novidade de vida. Mas havia um grupo também que, por influência dos costumes da cidade, nós vimos que Pérgamo estava numa região cercada de povos que tinham como prática a idolatria e a imoralidade. Portanto, por conta da influência desses povos, eles haviam também se entregado a esses costumes que fazia parte do convívio social e econômico daquela cidade. E aí o próprio Jesus diz: eu tenho contra essas pessoas o fato de que elas se entregaram à doutrina de Balaão. E aí nós vimos, estudando sobre quem foi esse personagem do Antigo Testamento, que Balaão havia sido um profeta, que no livro de Números é citado como alguém que incita o povo de Israel para que ele praticasse não só a idolatria, mas também a imoralidade com o povo de Moabe. E esse Balaão havia sido consultado pelo rei dos Moabitas, chamado Balaque. Disse: olha, eu preciso vencer Israel, mas na força, na guerra,
com os instrumentos e com os armamentos eu não vou conseguir. Mas você é um profeta, joga uma maldição sobre essa gente, para que a gente, de alguma forma, possa subjugá-los. E aí o Balaque disse, eu lhe pago para você fazer isso. E o Balaão disse, olha, eu não posso fazer isso, mas eu sei uma forma de você destruí-los. Disse, e qual é? Incite eles a praticarem todo tipo de imoralidade, de culto pagão, de sacrifício, e se você fizer isso, Deus vai os abandonar, e aí será fácil eles serem subjugados. E assim foi feito. E portanto essa doutrina de Balaão é compreendida como uma forma de você usar artifícios, de você usar artimanhas, de você usar engano, de você usar uma falácia, para que as pessoas, imaginando que estão fazendo algo que Deus se agrada, estejam, na verdade, praticando abominação contra o Senhor. Esse é o cerne, esse é o motor, esse é o ponto de origem, esse é o vértice da doutrina de Balaão. O caso concreto, tanto de Pérgamo no Apocalipse, quanto na batalha de Israel contra Moabe, foi a imoralidade e a idolatria. Mas essa não é a essência da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão significa que eu uso algum tipo de artifício para convencer você, para enganar você, para levá-lo a fazer coisas que você imagina que Deus está desejando, que Deus está pedindo, que Deus está se agradando, mas que no fundo aquilo é uma bizarrice, é um escárnio contra o Evangelho, e é uma ofensa e um pecado contra Deus. E, portanto, nós podemos facilmente transportar a doutrina de Balaão para a doutrina que é ensinada nesses dias, divulgada nos púlpitos, pregada nas TVs, nas rádios, nas mídias sociais, com o objetivo de enganar as pessoas e de levá-las a fazer coisas que elas pensam que Deus está se agradando, ou que Deus está pedindo isso delas, mas que, na verdade, é uma abominação contra o Senhor. A igreja de Pérgamo, bem como essas outras 6 igrejas que se somam na Ásia Menor, são arquétipos, são moldes, são formas de experiências e de experimentos que as igrejas nos 21 séculos que nós já temos depois da morte e da ressurreição do Senhor têm experimentado, cada uma com a sua nuance, cada uma com a sua idiosincrasia, cada uma vivendo a realidade do seu tempo, da sua cultura, mas de alguma forma, aquilo que nós lemos e percebemos em cada uma dessas igrejas, reverbera, se projeta e se repete na história da igreja. Nesse tempo, nós estamos vendo como somos parecidos com a igreja de Pérgamo. Como temos pessoas que são fiéis, que são leais a Deus e que experimentaram a graça do Senhor, e experimentaram a liberdade de alma e de consciência, e que entenderam a proposta e o caminho do Evangelho, mas também vemos, assim como na igreja de Pérgamo, essa ambiguidade, essa bipolaridade de gente que está praticando coisas que imagina que Deus está se agradando, mas que na verdade elas são algo perverso, elas são um engano grotesco, elas são um desvio do alvo, elas são a revelação do nosso desconhecimento, da nossa superficialidade nas Escrituras, porque há coisas que são praticadas que um conhecimento mínimo da palavra já nos levaria a rejeitá-las frontalmente. Na semana passada nós vimos 6 pontos que revelam como nesse tempo
bispos, apóstolos, paipóstolos, presbíteros, evangelistas, ou qualquer que seja o cargo nessa igreja que se institucionalizou e se tornou uma organização, onde há um império dividindo espaços e geografias, muito mais do ponto de vista da influência política do que da influência espiritual. Coisas que estão distantes da proposta inicial de Jesus. E nós vimos como esses homens, cheios de maldade, cheios de malícia, em busca de grana, em busca de status, em busca de poder, em busca de influência, usam a doutrina de forma distorcida, fazem uma mistura, produzem sincretismos, trazem modos diferentes e estranhos ao Evangelho, um fogo que Deus não reconhece. É a doutrina de Balaão adequada à realidade da sociedade contemporânea para consumo de uma igreja cada vez mais infantilizada e cada vez mais dependente do sobrenatural, do misticismo, da histeria, da catarse coletiva, da manipulação grotesca e do espólio financeiro. Portanto, dando sequência agora aos pontos que faltaram, eu quero lhe dizer que essa gente que age conforme o seu mestre, que é Balaão e não Jesus, eles loteiam cargos e posições de poder dentro da comunidade para tirar proveitos pessoais. Esse é o 7º ponto. A igreja não é uma organização, a igreja, conforme Jesus, é um organismo. Mas, curiosamente, a institucionalização da igreja no século IV por Constantino fez com que ela recebesse uma transfusão de princípios, de valores e de verdades que são estranhos ao Evangelho. A igreja, que era um ajuntamento simples, conforme Jesus, de gente boa de Deus, que era enviada a ser sal e luz no meio da sociedade, sem maiores complicações e sem maiores pretensões, se torna agora num império tentando conquistar espaços, influência e poder. É em Constantino que as catedrais são construídas e os templos pagãos são ressignificados. É em Constantino que essa visão imperialista de feudos, de geografias, de igrejas comandando regiões ou países, é em Constantino que essa distribuição de capitanias se estabelece, e essas hierarquias de poder vão frontalmente contra o que Jesus nos ensinou. E aí você vê uma igreja marginalizada, que vivia nos guetos, que se reunia nas casas, em encontros singelos e fraternos, se torna numa organização opulenta, dona de muitas terras, e agora se torna detentora de muito poder, e copia aquilo que os reis faziam, para que seus bispos e seus papas possam fazer da mesma forma. E isso chega até os nossos dias. A reforma protestante é um catolicismo de dieta. Mexeu em algumas questões gravíssimas, não tenha dúvida. Mas a máxima da reforma era reformar e continuar reformando. E a igreja protestante se perdeu no caminho da história e se tornou tão corrupta e tão abominável quanto a igreja que ela tanto criticou, com as mesmas hierarquias, com os mesmos jogos de poder, com as mesmas políticas, com outros tipos de idolatrias. E saiu do eixo daquilo que é o Evangelho e é a proposta de Jesus para todo aquele que venha a crer. A igreja se tornou uma holding, um império, um conglomerado de congregações submissas a um escritório central,
mandando inclusive recursos financeiros para que a sede possa governar e administrar e repartir esses recursos conforme os seus interesses. Funciona por meritocracia. Que curioso que o Evangelho nos ensina que nós não somos dignos de nada. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós criamos na igreja meritocracia, tempo de serviço, cargos institucionais, é o dirigente do círculo de oração, é o presidente do departamento infantil, é o ministro da música, é o pastor presidente, é o apóstolo, é uma distribuição de funções e hierarquias que você procura em Jesus e você procura nos apóstolos e você não encontra. E o pior não é isso, o pior é você distribuir esses cargos para os neófitos, para aqueles que são recém-chegados, para aqueles que são meninos na fé, para aqueles que não têm qualquer possibilidade de comandar, de dirigir, porque sequer aprenderam as verdades elementares do Evangelho, mas isso é feito por interesse. E curioso que quanto mais importante é a pessoa socialmente falando, e quanto mais gordo é o dízimo que ele dá, mais rápido ele sobe. E melhores e maiores cargos ele vai ocupando, independente dele ter qualificação ou não. Paulo diz que ninguém deve impor as mãos de forma precipitada. Diz de forma clara, não coloque aquele que não tem experiência para fazer algo para o qual ele não está preparado, porque isso vai produzir ferida na igreja. E ele vai tomar decisões equivocadas, e ele vai fazer coisas loucas. Mas nós fazemos esse loteamento e saímos distribuindo funções e cargos e títulos, porque as pessoas gostam dessas coisas. E o curioso é que não raro essas pessoas são mal sucedidas na sua vida secular. Eu me lembro de uma certa feita conversando com alguém que disse assim: o fulano não deu para nada, rapaz, ele estudou, mas não passou no vestibular, não passou no curso técnico, não tem um bom emprego, não deu para nada. Eu disse: e aí? Você foi ser pastor. Ou seja, o sujeito não dá para nada na vida, arruma uma igreja e vai pregar, porque aí você vai ter uma quantidade de gente que vai estar lhe seguindo, dependendo de que tipo de mensagem e dependendo de que modelo você passa a adotar. Ah, como isso acontece. Gente que já é extremamente mal sucedido na sua vida profissional ou acadêmica, mas se torna um baluarte, e se torna uma esfinge, e se torna um sucesso na sua vida eclesiástica, a tal ponto que o sujeito faz carreira dentro da igreja, e ele vai imaginando que na igreja você vai galgando cargos, você vai galgando posições, e o sujeito passa a defender isso com unhas e dentes. Eu me lembro quando era seminarista, que os seminaristas brigavam com unhas e dentes para ser ordenados. Estavam dispostos a se submeter a qualquer coisa e a fazer os caprichos, às vezes, de bispos perversos, para de alguma forma ser ordenado. Porque depois da ordenação o cara se sentia mais livre para então traçar o seu plano ministerial. Há igrejas que estabelecem currículo para contratar um pastor. Você faz uma entrevista quase como um executivo, quantas línguas você fala, qual foi o seminário que você fez, quais igrejas você pastoreou, quais são as suas habilidades. É como se você estivesse contratando um executivo para comandar uma multinacional. E tem headhunter caçando pastor. Pastor bom, pastor de naipe, pastor com estirpe, pastor com pedigree, para poder comandar a organização. Ah, meu amigo, dê poder a um homem e você vai descobrir quem ele é. Maquiavel, no Príncipe, nos ensina sobre isso. Dê poder a uma pessoa e você rapidamente vai perceber o que está no seu coração. O toma lá da cá, você me dá grana, eu te dou cargo. Você
traz para mim benefícios e eu faço um loteamento da igreja para você de alguma forma ocupar espaço. Cuidado! Gente que faz essas coisas está andando conforme a doutrina de Balaão. Posição eclesiástica tem um poder de cegar o indivíduo, de anestesiar o indivíduo. E aí você vai aceitando as coisas. Você já está numa posição tão alta dentro da organização, você já ralou tanto para chegar ali, você já pagou entre aspas, preço tão exorbitante para chegar naquela plataforma, que você diz, cara, eu não vou mais questionar nada, não é engolir mosquito não, eu vou engolir Tiranossauro Rex. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa pelo bem na engrenagem. Eu faço qualquer sacrifício e eu me submeto a ouvir e calar diante do absurdo. Eu não vou me insurgir contra nada, afinal de contas, eu já estou aqui no meu bem bom. Eu já ocupei aqui esse espaço que me foi cedido, eu já estou nessa igreja aqui, que é uma igreja boa, eu já estou nesse púlpito aqui, que é um púlpito cobiçado, eu já sou aqui chefe do departamento de missões, eu já sou aqui chefe do departamento de jovens, eu não vou mexer com isso não, eu vou jogar fora uma história inteira, porque cega o indivíduo e anestesia o coração. Você já ouviu falar de nepotismo eclesial? O nepotismo, ele vem da Idade Média. Os papas, eles apadrinhavam os seus parentes, sobrinhos, colocavam em posições de poder, para ficar ali a coisa controlada dentro de uma família. É daí que vem essa história de nepotismo. O nepotismo eclesiástico é muito comum. Tem família que todo mundo é bispo, rapaz. O cara é bispo, a mulher é bispa, a mãe é bispa, o filho é bispo, o irmão é bispo, é uma bisparada danada. Todo mundo é sacerdote, é capitania hereditária, o cara vai passando de pai para filho, é um loteamento de poder, e o controle fica naquela família, é uma casta sacerdotal. Agora veja o que a Escritura ensina sobre isso. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse que deve servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Mateus 20, do 25 ao 28, mas nós desprezamos as palavras de Jesus, porque nós nos acostumamos e nos amoldamos a essa estrutura empresarial que se criou, e prestamos reverência a essas coisas, e nos acomodamos, e por vezes fazemos parte, somos convenientemente membros dessa confraria, que estabelece esse nível de controle de poder. A oitava coisa que esses feiticeiros do sagrado fazem para enganar e para iludir as pessoas é estimular a catarse coletiva, as emulações sobrenaturais e a demonização da vida. Ah, meu amigo, você não tem ideia da quantidade de técnica que existe para criar um ambiente artificial. Tipo de música, um tipo de iluminação, a coisa que vai já lhe preparando, vai lhe estimulando para que você participe de algo que vai mexer muito mais com as suas emoções do que com a sua razão. Há testemunhos que são previamente preparados, o sujeito é treinado para dar aquele testemunho. Eu chamo de um testemunho profissional. Cara, você conhece esse cara que já dá testemunho profissional na igreja? Ele vem com aquela história, e eu vou lhe dizer, olha, boa parte desses testemunhos, eles são mentirosos. Eles foram configurados para mexer com as suas emoções, e não com a sua razão, porque
a razão é algo essencial ao culto. Paulo fala que nós não devemos fazer o culto sem racionalidade. E aqui não estou eximindo a sua emoção, mas uma emoção que está cativa, o seu pensamento está cativo a Cristo. Isso é o que ensina a Escritura. Aí o cara começa a falsificar milagre, a falsificar possessão, a fazer encantamento. É tudo uma produção artificial para mexer com você. Ah, mas a gente gosta desse negócio. Vamos ser sinceros. O cara chegar lá na frente e dizer que é cego. O sujeito impõe as mãos e ele começa a ver e bota um negócio lá na frente com a letra desse tamanho e o cara enxerga, aí a igreja vai à loucura. Mulher vem toda envergada para orar. Olha, daqui a pouco ela está boazinha, todo mundo bate palma e aqui é que é o lugar. Aqui é que Deus está operando, aqui é que acontece milagre. Olha, eu quero lhe dizer que a esmagadora maioria dessas coisas são fraudulentas. São coisas que são produzidas. E olha, como existe gente que foi contratado para fazer papel de endemoniado, de aleijado, de cego, de surdo, de doido, e que depois veio e revelou essas coisas. Disse, olha, eu fui contratado. Aqueles demônios da Universal, pelo amor de Deus, meu irmão. O demônio está... E vai para o intervalo, o demônio fica quieto. Aí quando volta... Por favor, você viu Paulo, Pedro, João, alguém fazer entrevista com o demônio? Demônio, como é o teu nome? O meu nome eu sou Tancarrua. Você mora onde, demônio? Eu moro lá no alto da Mangabeira. E você faz o que, demônio? Você já viu isso em algum lugar? Isso é um espetáculo bizarro, circense. Expor a pessoa à ignomínia, humilhar a pessoa, e a pessoa faz qualquer coisa porque está sendo pago. Pior são os cultos temáticos, né? É você subjugar Deus à agenda da igreja. Olha, segunda é culto dos casais, terça é culto de libertação de demônio, quarta-feira são os endividados, quinta-feira é o pessoal que está com filho preso na cadeia, sexta-feira é drogado, viciado em maconha, em pó. Sábado nós vamos fazer um encontro para os descasados. Agora tem isso, né? Encontro para descasado. Porque Deus é um cupido, né? Ele sai flechando um com o outro para fazer ajuntamento. Ou seja, o cara estabelece a agenda e Deus tem que se adequar à agenda da igreja. Porque Deus só age conforme os interesses daquilo que os coronéis da fé estão determinando. E a gente vai seguindo essas coisas. A gente vai imaginando que isso funciona. E são ambientes que são preparados para a histeria. Então, gritaria, gente caindo no chão. Porque quando você começa a estimular uma pessoa que está em desespero, e você começa a botar um determinado tipo de música, e você começa a falar determinado tipo de coisa, isso vai produzindo no sujeito um vulcão, uma ebulição, e isso vai explodir. E quanto mais a pessoa tiver um temperamento descontrolado, mais isso vai aparecer possessão. Quanta gente eu já vi supostamente endemoniada, que nunca foi demônio. Uma vez eu estava na igreja, já era pastor, mas não estava com vestes nem nada, estava sentado no meio do povo. E caiu uma moça endemoniada, no meio do culto. E aquele carnaval. E eu cheguei, mandei as pessoas saírem, peguei a moça nos braços e levei para fora, porque senão aquilo ia acabar o culto. Cheguei do lado de fora, tinha uns 150 exorcistas querendo arrancar a cabeça dela para tirar o demônio. Eu mandei todo mundo embora, peguei a moça, levei para o gabinete, fechei o gabinete, e ela estava rosnando, virando a cabeça, se estribuchando. Eu disse, vamos acabar com o teatro. Agora só estamos eu e você aqui, eu sei que você não está endemoniado. Porque eu tenho discernimento de espírito e eu sei que você não está possessa. Sabe qual era a possessão dela? O padrasto estava estuprando e a mãe consentia com isso. E a forma dela manifestar o seu nojo, o seu desprezo, o seu protesto, a sua agonia de alma, era ficando possessa.
essa pseudo-possessão de igreja. É gente rodopiando, é gente estribuchando. Você já viu alguma manifestação dessa no Novo Testamento? Pessoa rodando feito peão, aí depois fica falando da macumba, faz a mesma coisa. Se submetem às mesmas bizarrices, gente se arrastando pelo chão, gente dando risada descontrolado. Você já viu essas coisas? Sujeito jogando paletó, feito Benihim, cai todo mundo. Meu irmão, deve ser uma suvaqueira naquele paletó. Deve ter uma carniça ali, alguma coisa, porque você não vê isso nas Escrituras. Pelo contrário, a Escritura diz que você deve levantar e andar. A Escritura nos chama a sair do monturo de cinza e andar em fé, não a cair. Não fala nada sobre cair, mas fala sobre levantar e sobre andar. E aí mistura isso com rituais mágicos, com sons de óleo, com coisas que estão presentes em religiões afro, e faz um sincretismo nesse negócio, manipulação coletiva, e começa a usar o que eu chamo de pedra de toque. O que é a pedra de toque? É você imantar o objeto. Aí vem, é chave ungida, é rosa ungida, é copo d'água ungido, é tijolo ungido, da casa própria. Você leva o tijolo, aí você dá uma oferta, aí o cara unge o seu tijolo, que aquilo ali vai ser o primeiro tijolo da construção. É banho litúrgico, é unção com todo tipo de perfume, de coisa. E a pessoa vai comprar aquilo, e é uma grana, viu, meu irmão? Outro dia lançaram aí um perfume com cheiro de Jesus, você viu isso? Perfume com cheiro de Jesus. Não, refrigerante Jesus já tem, né? Agora é perfume com cheiro de Jesus. Daqui a pouco vai ter loção de barba Jesus, desodorante Jesus, né? Vai ter todo tipo de quinquilharia, porque é o seguinte, essa moçada tem uma criatividade que só pode ser do departamento de marketing do inferno, não é possível. O cara fez pós-graduação em publicidade com o capeta, porque os caras inventam, e quanto mais eles inventam, mais as pessoas aderem a isso. E agora tem desencapetamento total. Você está com encosto, ouvindo voz. O cara que é impressionado, você começa assim, rapaz, eu estou vendo uma sombra atrás de você. Aí você já pensa aqui. Tem uma coisa atrás de você. Aí você começa a ouvir coisa. Você vai dormir e começa a ouvir coisa. Você começa a sentir coisa, você começa a ver coisa, porque você está sendo emulado para sentir essas coisas. É tanto demônio que tem mais demônio do que mosca. E engraçado, né? Essa gente não vê Deus, só vê demônio. Eles falam no demônio 90% do tempo. Porque o demônio vai destruir a tua vida, porque o demônio entrou na tua casa, porque o demônio vai destruir o teu casamento, porque o demônio vai destruir as tuas finanças. Quando Jesus nos ensina que as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós. Quando o apóstolo João diz, o maligno não pode tocar em vocês. E aquele que tem o Espírito de Deus jamais pode ser possuído por outro espírito. Mas a gente não compreende nem as coisas mais elementares das Escrituras. E o cara fica assim, você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre na sua vida, você precisa de um milagre. Olha, só um milagre. Esse teu problema é só um milagre. E onde é que o milagre acontece? É lá no templo. Dia tal, hora tal, Deus vai lá. Deus não faz um milagre no seu quarto, na sua casa, no trajeto da escola, no caminho para o trabalho, porque Deus precisa que você vá no templo, dê a sua oferta, para que Ele realize o milagre. E eu compreendo, porque as multidões aderem a essas coisas, porque o desespero faz coisas impensáveis. Eu me lembro de uma mulher que me procurou uma vez, e ela disse, pastor, eu estou vindo aqui na sua igreja, e eu gosto muito. Meu marido me deixou e está com um amante, e eu estou buscando a Deus, jejuando, orando, participando de campanha, para ele voltar para mim. Estou vindo aqui na sua igreja. Eu disse, mas aqui a gente não faz campanha, não faz jejum, aqui a gente não devolve marido, não tem mandinga para isso, não tem nada. Se eu sei, mas eu gosto. Agora eu queria dizer ao senhor que eu também estou indo na terça-feira lá no Candomblé. Eu vou lá
E lá eu também faço as minhas oferendas e tal, porque é o seguinte, não importa quem seja, Deus ou o diabo, que trouxer ele de volta, eu vou servir. As pessoas em desespero fazem qualquer coisa. E o sujeito diz, olha, o seu problema é só um milagre. E aí você vai se submetendo a participar de coisas impensáveis. Você vai dando o que você jamais daria. Você vai sendo, num momento emocional, preparado. Aí o cara diz, olha, você não tem fé não, meu irmão. Se você não tem fé, a bênção não vai chegar. E você está naquele culto e você viu um bocado de cura, que nunca foi cura, o cara foi contratado para aquilo. E você viu endemoniado, e o cara lá, demônio, controlando o demônio, dizendo que o demônio fica amarrado. Aí você diz, rapaz, eu vou dar porque pode ser que aconteça. E assim você entra nessa cirândula de impostores. Você já pensou que as curas de Jesus sempre eram discretas? Jesus nunca fez pirotecnia para fazer cura? Sempre era discreto. E tem mais, a maioria das pessoas que Jesus curou, ele diz, olha, não conte isso a ninguém. Quando muito vai, se apresente ao sacerdote. Porque Jesus não fazia marketing pessoal. E outra coisa, essa possessão demoníaca, isso é um estereótipo, né? Isso é uma caricatura. Porque Judas estava possesso, não rosnava, não andava pelo chão, não parecia cobra, não fazia nada, mas ele vendeu Jesus. E depois se enforcou de agonia e de culpa. É certo que no Novo Testamento nós vemos aquele jovem lunático se jogando no fogo, caindo no chão. A gente vê, mas é muito fácil você discernir quando é o espetáculo, quando é a pessoa que está sendo contratada para fazer aquele papel de demônio de igreja, e quando é agonia de alma e desespero, de aflição de coração, você discerne, o Espírito Santo mostra para você o que é e o que não é. Veja o que Amós diz sobre isso. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Sabe o que era isso? Era o povo fazendo sacrifício, cantando louvor, tirando oferta, fazendo jejum e louvando a Deus, e a vida escangalhada, e todo tipo de desvio, e os sacerdotes fazendo tudo que era fraudulento, e os profetas se corrompendo, e a sociedade apodrecendo, e se juntando para louvar a Deus, e Deus diz, eu não aguento, eu não suporto, eu não quero. Procure no Velho Testamento, há vários textos a esse respeito. Em nono lugar, o que os estelionatários da fé fazem para enganar as pessoas, eles criam e distorcem doutrinas usando o texto sagrado, valendo-se de interpretações bizarras. O sujeito vai pegar você com a Bíblia, porque os crentes, eles amam mais a Bíblia do que Jesus. Os crentes idolatram mais a Bíblia do que Jesus. Eles pegam o sola escritura da reforma protestante e elevaram ao nível da idolatria. A Bíblia é a Maria dos evangélicos. Eles adoram a letra, o texto. Eles não estão mais preocupados em Jesus, que é a palavra. Jesus disse, eu sou a palavra de Deus que desceu dos céus, mas a gente gosta mais do texto. Porque Jesus, sem a Bíblia, é Deus. E a Bíblia, sem Jesus, é um livro. Mas a gente não entende, a gente pensa que o que é sagrado são essas folhas aqui, ó. Isso aqui é sagrado, e esses textos aqui são sagrados. E aí essa moçada é treinada para pegar a própria Bíblia e usar ela contra você. E preste atenção, a maioria da pregação dessas igrejas são neopentecostais ou pentecostais que entraram nesse processo de adulteração,
ou batistas que se desligaram da convenção, e essas igrejas, muitas das quais são em células e que não estão ligadas a nada e que distorceram a Escritura, e os que estão inclusive na igreja reformada e em algumas igrejas católicas fazendo a mesma coisa, é gente que só prega o Velho Testamento. Preste atenção, de cada 100 mensagens do cara, 90 são no Velho Testamento, e uma ou outra aqui e ali ele vai no Novo Testamento. Já é um sinal de que alguma coisa já está distorcida, porque o Velho Testamento, a Escritura nos ensina que é uma sombra. O livro de Hebreus diz que é uma sombra. Muito do que está aqui já caducou, muito do que está aqui já está em desuso, mas o sujeito gosta mais da lei de Moisés do que da lei do Espírito da vida, que Paulo fala em Romanos 8, verso 1. O cara gosta mais de cumprir e seguir regras do que viver na liberdade do Espírito, que é aquilo que Jesus nos propõe. E aí eles começam a usar sempre o texto do Velho Testamento. A teologia da prosperidade é toda construída no Velho Testamento. Em cima de quem? De Davi, que era um rei, que tinha tudo, que conquistou tudo. Salomão, que era um rei, que tinha tudo, que conquistou tudo. Em cima de Abraão, que era um homem rico, poderoso. É sempre trazendo os exemplos do Velho Testamento, num outro contexto de mundo, numa outra cultura, numa outra sociedade. Mas eles nunca usam Jesus, que disse que não tinham de reclinar a cabeça, que não tinha um real furado, que não tinha patrimônio. Paulo, que disse que se você tivesse com o que se vestir, o que comer, estivesse satisfeito, que andava em simplicidade e humildade, trabalhava com as mãos para poder prover o que era necessário. Você não vê nenhum apóstolo rico no Novo Testamento. Você não vê nenhum ensino no Novo Testamento falando que você vai ser rico, vai ser próspero. Pelo contrário, o que Jesus ensina é que se você tem muito, dê muito, distribua muito, porque quanto mais você distribuir, mais Deus vai lhe dar. E que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Isso é o que é o ensino do Novo Testamento. Mas o cara constrói tudo em cima do Velho Testamento. E aí o Deus do Velho Testamento é o Deus da guerra, é o Deus da vitória, é o Deus que esmaga, é o Deus que manda matar todo mundo, é o Deus que conquista, é o Deus que derruba as muralhas de Jericó, é o Deus que pisa na cabeça do outro. Porque a teologia do Velho Testamento é uma teologia que está impregnada da realidade cultural que viviam esses povos. E você precisa entender, porque a teologia ela é temporal, ela é circunstancial, e ela é antropológica, é a produção de um homem numa cultura, num tempo. E a gente tem que entender para fazer a interpretação, porque você não vê nada disso em Jesus. Portanto, o que eu preciso entender e por que eu me desvio tanto da interpretação? Por que acontece tanta coisa grotesca de interpretação? Porque a gente não sabe interpretar. A gente não sabe o mínimo para fazer uma leitura da Escritura. A gente não entendeu que a chave de interpretação da Escritura é Jesus. Jesus é a chave que me dá a condição de ler o texto e saber se aquilo está ainda em uso ou se aquilo já está em desuso. A gente vê no Velho Testamento, eu já preguei sobre isso, Deus mandando fogo sobre Sodoma e Gomorra e destruindo tudo por causa do pecado. Aí a gente vê o mesmo Deus encarnado no Novo Testamento, impedindo João e Tiago de jogar fogo sobre os samaritanos e dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são. Aí eu lhe pergunto, Deus melhorou, foi, com o tempo? Deus foi melhorando, foi se tornando mais humano, assim, foi ficando mais sensível, mais quebrantado, porque Deus, o Deus do Velho Testamento é um Deus brabo, viu, ranzinza, zangado, e o Deus do Novo Testamento não, é Jesus. Às vezes ele parece um abestado, né? Ah, se dá uma bofetada na tua cara, tu dá outra. Dá no Deus do Velho Testamento uma bofetada na cara para ver se ele não arranca a tua cabeça. São dois deuses na sua Bíblia, é? Ou será que é uma questão de interpretação? E como é que eu faço para interpretar? Eu preciso ter uma chave hermenêutica para interpretar isso. E a minha chave hermenêutica de interpretação é Jesus. O que cabe em Jesus, fica. O que não cabe em Jesus, sai. Porque Jesus é a pedra angular, ele é a convergência histórica da fé, ele é a melhor manifestação que nós temos de Deus. Portanto, se você quer entender a Escritura, você tem que primeiro
partir da sua interpretação em Jesus. O cara está ensinando um negócio. O que é que Jesus diz sobre isso? O que é que Jesus ensina sobre isso? O que é que os apóstolos, que são os mestres, que estão ensinando o que Jesus ensinou a eles, falam sobre isso? Se você não encontrar, meu irmão, já comece a questionar e já comece a duvidar disso. O profeta Oséias, capítulo 4, já dizia: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, entendimento, discernimento, consciência, razão, bom senso. Tudo isso a Escritura cita, mas nós somos enrolados por esses caras que pegam os textos e começam a embrulhar da forma como eles querem. Aí eles dizem: está vendo? Isso está na Bíblia, irmão. E aí o cara acredita porque está na letra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Outro dia eu vi um dizendo que Jesus era rico porque Jesus tinha uma casa de praia em Cafarnaum. E Jesus era um homem rico. Você já viu um homem pobre ter casa de praia, irmão? Aí quando o cara falou aquilo, eu parei para ouvir. Rapaz, o que esse cara vai dizer? Jesus tinha uma casa de praia lá em Cafarnaum, casa de veraneio. E as pessoas acreditam, porque Jesus de fato passou um tempo grande do seu ministério na cidade de Cafarnaum. Olha, me dê uma Bíblia, que com ela eu crio a heresia que você quiser. E eu convenço você que eu estou certo. A Bíblia é a mãe de todas as heresias, se for usada da forma errada. Você quiser, eu convenço você da doutrina que eu desejar. E eu provo para você com as Escrituras. Olha, eu provo que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, eu provo para você que o arrebatamento vai ser durante a grande tribulação, e eu provo para você que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Eu provo para você que batismo é por imersão, e eu provo para você que batismo é por aspersão. Eu provo o que você quiser aqui. Porque você consegue enganar as pessoas que não têm discernimento, um palmo na frente do nariz. Veja o que é que o próprio Jesus fala sobre isso. Vós examinais, está falando com os fariseus, os doutores e os mestres da lei. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 ao 40. Está no embate com os fariseus, a mente carcomida pela religião. Diz: olha, vocês vivem examinando a Bíblia, porque vocês dizem que é na Bíblia que vocês vão ter a vida eterna. E é essa própria Bíblia de vocês que fala a meu respeito, mas vocês não discernem, porque vocês não querem vir a mim para ter vida. Quem foi que discerniu o nascimento de Jesus? Foram os teólogos de Jerusalém? Quem foi que foi atrás da estrela? Foram quem? Os magos do Oriente. Porque os doutores do seminário teológico lá da cidade de Jerusalém não souberam discernir. Herodes disse: olha, vamos ver o que é que aconteceu, porque está um movimento danado aí. E ninguém conseguia discernir nada. Paulo, escrevendo a Timóteo, no seu segundo livro, verso 15 do capítulo 2, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 10º lugar, o que é que essa moçada faz para botar você no bolso? Eles se vendem como pessoas inerrantes e de caráter irretocável. Eles são quase sócios de Deus. Você já prestou atenção que esses líderes, eles se travestem, eles se apresentam como se fossem infalíveis? Aliás, a Igreja Católica atribui ao Papa infalibilidade, que o Papa, em qualquer decisão em termos de doutrina e fé, ele é infalível. Imagina que escárnio contra Deus você dizer um negócio desse. Que um homem, ainda que debaixo da orientação do Espírito de Deus, é infalível. Quando a Escritura diz para você não confiar em homem nenhum, que o coração do homem é enganoso. Essa moçada se apresenta quase como um holograma de Deus. São projeções de Deus. Aí o sujeito diz assim: olha, eu sou a sua cobertura espiritual.
Mas você pode ser cobertura das suas negras, minha você não vai ser nunca. A única cobertura que eu gosto é a cobertura de caramelo e sorvete. Não me venha com história de cobertura espiritual, porque a única cobertura espiritual que a Bíblia fala é Jesus. Jesus é a minha cobertura. O Espírito de Deus está sobre mim, Ele é a minha cobertura. Mas não venha me falar em gente que vive tocando em manto, tocando em homem, tocando como se fosse algo que está ali para dispensar sobre você poder. Por favor, não caia nesse engano, não se permita manipular desse jeito. Porque esses homens viram totens, eles viram quase projeções imantadas de Deus, eles querem ser admirados e querem ser cultuados como se fossem o próprio Deus. É uma idolatria moderna, porque os católicos adoram os santos mortos, e os evangélicos adoram os santos vivos. Aí vem um figurão desse aí, é uma idolatria. É todo mundo querendo tocar no cara para ser curado, é todo mundo querendo pegar na calça do cara para ser salvo. Aquele Valdemiro mesmo, todo melado, todo suado, todo mundo querendo tocar nele, porque se tocar nele vai ser curado. Agora, quando ele teve um problema no joelho, ele foi lá para o Einstein para se tratar. Ele devia ter orado sobre o joelho, né? Fica curado o joelho danado. Ele não cura todo mundo? Ele não cura câncer, não cura tudo quanto é tipo de doença, mas quando o joelho ficou ruim, ele foi se operar no Einstein. Quando levou uma facada no pescoço, devia ter botado a mão assim, feito Jesus fez com Pedro, ficava estancado na hora, mas não, foi para o hospital. Ah, por favor, não caiam nesse tipo de coisa, não sejam enganados dessa forma. A igreja se transformou na Torre de Babel moderna. A igreja quer entrar e quer chegar na presença de Deus. Esses homens pensam que podem chegar e entrar e se sentar do trono de Deus, ao lado de Deus, como se fossem divindades. E aqui eu me lembro do super-homem de Nietzsche, né? O super-homem de Nietzsche é um confronto contra o segundo Adão de Paulo. Paulo diz que Jesus é o segundo Adão, é a recriação, é a ressignificação, é a reinvenção do homem conforme Deus. Jesus é a nossa revelação de como o homem deveria ser, se estivesse em Deus. Mas em Nietzsche, o super-homem é esse sujeito que supera a sua condição, é esse sujeito que se eleva acima de si mesmo, é esse sujeito que está acima das paixões, está acima da deterioração que o corpo produz. Ele projeta esse indivíduo como alguém capaz de superar a sua própria natureza. Era uma filosofia de Nietzsche, ele imaginava que isso era possível, mas eu e você sabemos que não é possível. Porque ninguém pode se tornar santificado e santo, a não ser que o sangue da cruz caia sobre ele, e que ele nasça de novo, e receba o Espírito de Deus, e aí começa o dínamo de transformação de dentro para fora, começando pela consciência, e reverberando pelos feitos da vida, sem o qual todo homem é pecador, está inimigo de Deus, e destinado à perdição eterna. A vida de fachada, aí o cara começa a viver de fachada, mas é uma casa de cupim. Se você meter a mão ali dentro, entra até o braço. Isso é novo? Não. Jesus falou o que dos fariseus? Que eles eram o quê? Sepulcros? Porque era o culto da performance, era o culto ao ego, era o sujeito que se achava melhor do que todos. Quando o fariseu entrou no templo, bateu no peito e disse: Deus, eu te agradeço, porque eu jejum, eu dou dízimo, eu sigo a doutrina, eu faço asepsia, eu faço meus banhos litúrgicos, eu ofereço sacrifício, eu não sou como esse pecador. Porque o sujeito começa a se achar acima dos outros e é levado como se fosse um sócio de Deus no grande empreendimento da fé. É a cartorização da salvação. O cara acha que só na denominação dele é salvo. Você vai numa igreja dessa aí, vai tomar a ceia para ver se você pode. Não, o cara pede a carteira para você. Você tem carteira de membro? Não, então você não pode tomar. Por quê? Porque a mesa não é do Senhor, não, a mesa é minha. A mesa é da minha igreja. Você só pode tomar a ceia aqui se você for daqui. E com isso eu estou dizendo o seguinte: eu sou mais do que você. Isso é novo? Não, no século II a igreja já estava dizendo que você só podia ser salvo se estivesse dentro da instituição.
Se você não fizesse parte da confraria, você não podia ser salvo, porque a salvação só pela igreja. Você já notou que esse pessoal que dá testemunho nesses cultos aí de poder, eles só falam na denominação? Não, porque quando eu me converti na Igreja Universal, não, porque quando eu fui no culto da Igreja Universal, não, porque quando eu fui no culto da Renascer em Cristo, não, porque quando eu fui no culto da Internacional, sempre é uma alusão à marca. Jesus é um mero detalhe, porque quem liberta, quem cura, quem salva, quem ressignifica, é a denominação, não é Jesus. Veja o que é que 1 João diz, capítulo 1, versos de 8 a 10, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu amigo, toda vez que chegar alguém que não pisa no chão, que se apresenta como um tótem, que se mostra com a sua vida de forma irrefutável, que se apresenta como você inerrante, como se fosse alguém que não passa por problema, que não tem crise, que não tem pecado, que não age aqui e ali de forma equivocada, corra, porque esse homem está vendendo mentira e está vendendo engano. Penúltimo lugar, que essa moçada que faz tráfico de influência da fé faz, eles tratam os deviantes como gente do mal, destruindo suas relações e reputação. Olha, a primeira coisa que esse cara faz para quem não se submete é taxar você de maldito, porque aí você vê o que aconteceu com o outro e você tem medo de fazer a mesma coisa. Ele já cria em você um selo igual ao selo de Caim, que vai dizer que você é um desgraçado, é um miserável, é um maldito, porque você não se submeteu à doutrina da igreja, ou você não se submeteu ao ungido. Sabe por quê? Porque a igreja virou uma indústria de serialização de gente. É um bando de Playmobil. Não sei se vocês são da época de Playmobil. Playmobil eram uns bonequinhos que tinha assim, pequenininho, que eram os bonequinhos tudo igual, mas mudava o cabelinho, mudava a roupinha, você tirava, botava outra roupinha, outro cabelinho, ficava de outro jeito, mas no fundo, a matriz era sempre a mesma. A igreja é assim, um bando de Playmobil, são os robozinhos domesticados, todo mundo com o mesmo chip, dizendo a mesma coisa, porque a consciência morreu, e é feito para ser assim. Quanto mais robô você for, melhor para quem manipula, melhor para quem controla. E o cara ainda diz assim, você tem que seguir a visão. Irmão, essa é a visão, quem está seguindo a visão? Aí todo mundo, que visão? A visão de quem? A visão de Jesus? A visão dos apóstolos? A visão do Novo Testamento? Qual é a visão que você está seguindo? E aí, se você questionar qualquer coisa, é porque você é do diabo. E para tornar você maldito, e para mostrar que você é um desviante, e para fazer com que você se torne um escárnio e um exemplo para todos, o sujeito começa a podar você, ele começa a escantear você, faz bullying espiritual com você. Isso é tão grave em algumas denominações que até a família deixa de falar com a pessoa. Os testemunhos de Jeová, se por acaso eles deixarem a doutrina, a família deixa de falar com a pessoa, até que a pessoa volte de novo a participar do gueto espiritual. Se a pessoa que é seu pai, sua mãe, seu irmão deixar de falar com você, porque você se tornou um desviante, há algo mais perverso do que isso. Você vê Jesus fazendo isso com alguém, olha, se você não me seguir, toda a sua família vai deixar de falar com você, todo mundo, onde você passar, as folhas vão secar, as frutas vão cair, os peixes vão morrer, porque você vai se tornar um maldito. E aí ele começa a inventar história a seu respeito. Eles começam a denegrir as pessoas. Eles começam a pintar o indivíduo como se o indivíduo fosse o próprio demônio. Por quê? Porque quanto mais ele isolar você, e quanto mais ele fizer você se sentir como alguém que está quebrado, que está escanteado, que está exposto, que está distante, que está pecando contra o corpo e contra Deus, mais fácil é ele pegar você e trazer de volta para o controle dele. Veja o que diz Isaías 52, verso 1, desperta,
Desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso, nem imundo. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Sabe qual é a minha palavra para você que me escuta, que está vivendo num lugar desse? Saia do meio disso, largue isso, deixe isso. Procure uma igreja que possa abraçar você, que você se sinta bem acolhido e que não faça uma perversidade com a sua alma, porque o que isso mais produz é doença. E por fim, eu deixei o ponto mais polêmico para o final, é que essa gente é especialista e eles a todo custo evitam prestar contas do dinheiro recebido e de sua aplicação. Veja o que diz a revista da Fé Comércio de São Paulo, de 2015. No Brasil, o catolicismo mobiliza 57% da população, aproximadamente 116 milhões de pessoas, enquanto as igrejas evangélicas arregimentam perto de 42 milhões de fiéis, ou seja, 25% da população, de acordo com Datafolha. Agora, esse público estimula a realização de eventos no país e movimenta a economia com a construção de templos, igrejas, venda de artigo religioso, show, festas, romarias, com a movimentação de aproximadamente 15 bilhões, segundo o Instituto Data Popular. Em 2016, a Receita Federal afirmou que no Brasil são arrecadados 17 bilhões de reais com dízimos de igrejas. Então, 17 com 16, 33 bilhões. O orçamento da saúde no Brasil, 2018, é de 130 bilhões. Nós estamos falando aqui em algo em torno de 22% do orçamento da saúde é movimentado no mercado religioso no Brasil. Agora eu lhe pergunto, se as igrejas quisessem ajudar com saneamento básico, educação e saúde nessa nação, ela poderia fazer isso? Tem uma grande denominação aqui na cidade que está construindo um templo ali na Mário Melo que custa 300 milhões de reais. Aí eu lhe pergunto, se a igreja quisesse mostrar para a sociedade que o evangelho transforma, que muda, não só muda a nossa vida, mas muda o nosso coração na direção do outro, e quisesse se envolver com projetos sociais, com projetos de construção de casa popular, com projetos de pequenas clínicas, com projetos de saneamento, com 33 bilhões de reais arrecadados por ano, isso seria possível? Agora, para onde é que está indo essa grana? Para onde é que está indo isso? Eu tenho dito que se fizer auditoria nessas grandes igrejas, vai todo mundo preso. Os pastores são os primeiros que vão para a cadeia. Até porque não existe quase nenhuma formalização em livro contábil, em nada, porque se tiver formalização, você não desvia. E a igreja, desgraçadamente, não paga imposto. E aí, como não paga imposto, não tem que prestar conta, se faz todo tipo de lavagem de dinheiro dentro de igreja. Você já viu balancete em igreja? São raríssimas as igrejas que publicam isso. Você já viu transparência na prestação de contas? Leonora vai publicar aqui na próxima semana com o Luiz, todo o nosso balancete de arrecadação aí para você olhar, para você ver para onde é que vai o dinheiro, para você ver se eu estou botando alguma coisa no bolso, se alguém aqui está tirando alguma coisa, você vai ver todas as contas. Transparência, conselho fiscal. Você já viu o conselho fiscal dentro de igreja? São raríssimas as igrejas, raríssimas, que têm um conselho fiscal, que está ali olhando para onde é que os investimentos são feitos. Informalidade total. Você vai nas igrejas, se fizer uma visita do Ministério de Trabalho, vai todo mundo preso, porque está devendo FGTS, está devendo INSS. E INSS é apropriação em débito, meu. Você está retendo dinheiro que não é seu, é do outro. Isso dá cadeia, mas se fizer uma auditoria, vai todo mundo preso. E por que não faz, pastor? Porque tem um lobby chamado Bancada Evangélica, no Congresso e nas câmaras, nas prefeituras. Você já viu a quantidade de candidato evangélico nessa eleição? Vocês acham que eles estão indo para lá para quê? Para falar do reino de Deus? Para falar de Jesus? Para falar da transformação que o poder de Deus realiza? Para dizer que a igreja está presente realizando obras de transformação no país, fazendo o que o governo não faz? Não, o cara está indo lá para defender a sua denominação,
o seu pastor, o seu coronel, o seu apóstolo, os interesses do seu grupo, para fazer lobby, para arrecadar grana e para impedir que imposto seja cobrado, que formalização seja feita, que haja auditoria, fiscalização, é para isso. E quem sabe como a roda gira, sabe que essa bancada é a mais safada e a mais corrupta que tem dentro do Congresso. E se você está votando nessa gente, você está ajudando a botar gente cretina, safada e sem vergonha lá. Não há decisão comunitária, as decisões de aplicação dos recursos são monocráticas. O pastor é que decide tudo, não consulta nem a comunidade. Ele é que diz para onde a grana vai. E tem mais, se é uma denominação centralizada, que tem um controle centralizado, os dízimos vão para a sede. A igrejinha lá na ponta está morrendo, não tem dinheiro para comprar nem uma cadeira para as criancinhas sentarem na escola dominical, enquanto a sede está na opulência. E os bispos estão andando de limusine, feito um outro dia aqui, apareceu o filho de Paulo Hortêncio. Que vergonha, que vergonha. Paulo Hortêncio, um homem sério, que eu vi mensagem dele na década de 80 e senti o poder do evangelho, se transformar num escárnio desse, sujeito andando de limusine, enquanto Jesus andava com os pés rachados no chão da Palestina. Que vergonha! Vocês deviam ter vergonha de participar de um negócio desse. Padrão de vida totalmente destoante, pastor vivendo de forma nababesca, a igreja tendo que pagar 80% do que arrecada para manter a opulência do pastor. Isso é uma vergonha, meu irmão. E a gente está sustentando isso. Salários, tem pastor recebendo 170 mil reais no Brasil. Você tinha ideia disso? Não. Tem aqui nessa cidade de Recife, tem pastor recebendo 150 mil reais de dízimo. Ouça aí, trema agora, porque você sabe que eu sei. 150 mil, 180 mil, 70 mil, 50 mil, isso é uma vergonha, meu irmão. Enquanto o trabalhador recebe um salário mínimo para viver, vai arrumar outro lugar para você roubar, sem vergonha. E a gente está mantendo isso, essa gente escrota, porque não tem outro nome não. Não tem programa social nenhum na igreja. O cara faz um sopão e diz, aqui a gente tem ação social, uma porcaria de uma sopa dia de quinta-feira. E a igreja deveria ser responsável por tudo o que acontece no seu entorno. Deveria ter responsabilidade social. A gente está aqui, tem responsabilidade social com essas 4 favelas que está aqui do lado. Por isso que a gente faz o que faz e faz pouco, deveria fazer mais. Porque a igreja vai ser cobrada, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu, você não me vestiu. E a gente faz de conta que não está acontecendo, porque nós somos responsáveis por essa farsa. Quando você vai estudar o Novo Testamento, você vê que o espírito do Novo Testamento era outro em relação às ofertas. Você vai lendo Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que ele dê conforme o seu coração, dê conforme as suas posses, oferte, cada um oferte conforme for possível. É outro tipo de cobrança. Você não vê a prática de dízimo no Novo Testamento. O único texto que Jesus está dizendo, olha, vocês façam essas coisas sem omitir aquelas, não é suficiente para produzir doutrina. Você não vê Jesus pedindo dízimo em canto nenhum. Pelo contrário, Jesus sobrevivia das ofertas, e nós sabemos das maiores ofertas que ele recebia das mulheres, que mantinham o seu ministério. A gente não vê essa prática no Novo Testamento. Veja o que diz Paulo aqui, 1 Coríntios 16, de 1 a 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Veja o que ele diz, 2 Coríntios 8, 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. 2 Coríntios 8, 14 e 15. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Veja mais ainda, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O espírito do Novo Testamento é sempre um espírito de proporcionalidade, é sempre um espírito de generosidade, é sempre um espírito que estimula você a fazer aquilo com responsabilidade, mas com o coração alegre. Não é chantagem, não é extorsão, não é jogando maldição, não é pegando o texto do Velho Testamento,
lá para distorcer dos sacerdotes que estavam lá roubando a Deus. Não é isso, não é Malaquias, vá ler Malaquias direito, pelo amor de Deus, leia para ver que aquilo não é para você. É o templo-estado de Israel, é um outro modelo, isso não está no Novo Testamento, mas a gente está sendo enganado, manipulado. E acontece o outro extremo também, você liberta o cara, aí o cara diz, não precisa dar não, se não quiser não, eu não vou ser amaldiçoado não vai ser amaldiçoado não, eu não vou, eu vou perder meu emprego não, você não vai perder seu emprego não, aí você não tira mais R$1 do cara, aí o cara vem, participa, é abençoado e tudo mais, ele vê aqui, luz ligada, água, lanche para criança, aluguel, não tem nada a ver com isso, meu irmão. Você tem, meu irmão. Aqui ninguém está botando dinheiro no bolso não, meu irmão. Pelo contrário, está tirando. Está todo mundo aqui envolvido, você não pode dar uma oferta, aquilo do pouquinho, ninguém está pedindo que você dê aqui 10%, 15%, 20% não, ninguém está esmagando você não, mas também não seja cínico não fique irresponsável não, porque a palavra produz libertação, mas produz responsabilidade. A gente é tão explorado, tão manipulado, tão invadido, tão estuprado, que aí quando você entende que aquilo que estavam fazendo com você é algo que Deus abomina, aí você fica duro, feito uma pedra, a sua carteira se fecha igual a uma chave de prisão, e dali não sai mais R$1. E aí você sai de um extremo para o outro. Eu queria gastar mais tempo, mas eu já estourei aqui, porque todo alerta é pouco com o que se está fazendo hoje, manipulando, enganando, distorcendo. É algo absurdo o que se faz em nome de Deus. Eu queria concluir lembrando que eu comecei pregando sobre a pata e bumbum, né? Aquela massoterapeuta que se fez passar por médica, enganando todo mundo, aplicando silicone industrial. Há uma suspeita de que ela se juntou com a sócia, aplicou naquela modelo Maiara e a moça morreu. A polícia está investigando. E é estelionato, é mentira, é uso de material indevido, é uso ilegal, exercício ilegal da profissão. É tanto crime que ela não sai mais da cadeia. Pois bem, eu também queria que esses que estão distorcendo, enganando, mentindo, eu torço para que no Brasil o Ministério Público, a OAB se mobilize, as entidades de classe se mobilizem para fazer alguma coisa, para criar leis que impeçam esses lobos, esses assassinos, esses estupradores de mentes, esses feiticeiros da fé, esses traficantes do sagrado, esses estelionatos da verdade, de fazerem o que estão fazendo a céu aberto. E eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, porque recentemente a justiça condenou uma mulher que foi expoliada da Universal, que foi enganada, e aí a igreja foi condenada a devolver o carro que ela deu, a casa que ela deu, tiraram tudo da velha. E aí já criou uma jurisprudência. E é bom que os tribunais comecem a perceber, porque daqui a pouco vai todo mundo meter esses safados na justiça, e aí você vai notar que o jogo vai começar a mudar. Eu queria concluir dizendo a conclusão do texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 2, verso 16. Veja o que é que Jesus diz à igreja de Pérgamo e aos proclamadores da doutrina de Balaão. Diante do exposto, diz o texto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Sabe o que é a espada da boca do Senhor? É a sua palavra. Sabe qual é o instrumento mais poderoso para destruir sofismas? Paulo diz, é a palavra. E nós estamos aqui ensinando a palavra. E queira Deus que essa mensagem se multiplique, se espalhe, que todo mundo possa assistir, e esse engano possa cair, e que as pessoas sejam libertas para a glória de Deus, para que possam viver o Evangelho com boa consciência e fé, e com liberdade. Deus abençoe você, não saia ainda, a gente vai ter ainda um momento de oração, de aviso, não deixe de participar até o final, mas que você tenha uma semana rica, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, gaste tempo com gente, e aprenda tudo o que for possível sobre o Evangelho, e o resto eu vou te falando no caminho.
No nome de Jesus, amém.